conseguimos virar alguns votos nos últimos 2 dias e ainda temos o final de semana e o feriado para continuar trabalhando, e aproveito para convocar aqui todos que estejam ouvindo, né, para procurar aí um parlamentar. Tem aí os placares, né, as listas dos nomes que estão indecisos ou que tendem a mudar de voto, para ir lá no seu perfil e tentar conscientizá-los a mudar o voto. Na estrada, vire à direita. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Alves. Vire à direita. Boa noite, Eduardo. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pela entrevista. Bom, Eduardo, nosso cenário político é complexo, né? O brasileiro precisa ficar rodando 1000 pratinhos por dia. São, né, assuntos aí das mais diversas esferas políticas, e fica difícil até acompanhar. Não sei. Tudo a curto e longo prazo, né? Essa semana teremos o PL 2630, mais assuntos sobre a CPMI do 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal. A sobrinha dela me ligou, não pedi mais nada. Eu queria sair um pouco dessa esfera imediata e olhar para o futuro, porque nesses pratinhos a gente precisa também olhar para o futuro, até para que coisas que estão acontecendo agora elas sejam evitadas. Eu vou vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o senador Girão assim que ele mudou, né, que ele foi para o Novo, ele esteve aqui com a gente, que é em relação à nova cara, o novo perfil do partido agora sob a sua administração. Você acha possível o Novo ser como um partido republicano aqui nos Estados Unidos, já que o Partido Republicano abraça conservadores, liberais, libertários, e dessa maneira evita-se muito esse bate-boca público, às vezes até dentro da direita. Você acha que o Novo poderia ser um partido republicano no Brasil? E que bem isso faria para a nossa política? Faça a curva à direita. Boa noite, Ana Paula. É um prazer estar aqui com você também. E sem dúvida nenhuma, essa é a ideia. Inclusive, nós fui reeleito agora presidente do Novo por mais 4 anos nessa semana, e uma dos itens, né, da nossa proposta de gestão era justamente trabalhar para que o Novo seja, vamos dizer, esse guarda-chuva da direita liberal no Brasil. Inclusive, uma das nossas propostas é, até o final do ano, levar à Convenção Nacional uma reforma estatutária que, dentre outras coisas, vai ter a democratização do partido. Hoje o partido concentra muito poder no Diretório Nacional. Nós sempre tivemos esse problema em termos de dar mais liberdade para a ponta, conseguir capilarizar mais o partido, ter mais diretórios e levar mais responsabilidade também para as nossas lideranças na base, mas a possibilidade, inclusive, de se ter correntes internas, institucionalizar correntes internas, né? Corrente mais conservadora, uma corrente libertária, uma corrente liberal clássica, para que dessa maneira nós possamos nos organizar e aí sim, dentro de uma instituição maior, né, que cresça de forma orgânica, de forma bem alicerçada, conseguirmos levar as nossas pautas adiante. É lógico que o Novo tem uma cultura interna que nós gostaríamos de preservar e trabalhamos para preservar, sempre trazendo pessoas, né, com um histórico de idoneidade, pessoas corretas, pessoas de bem, né, e justamente para criar um ambiente confortável, Ana Paula, para que pessoas de fora da política também se sintam à vontade para entrar para a política, porque essa é uma característica do Novo que nós não gostaríamos de perder. Estamos agora trazendo pessoas que já têm mandato, porque tem muita gente boa em outros partidos que são alinhadas ao que o Novo pensa. O Girão é talvez o caso mais emblemático agora como senador que veio do Novo, mas também vereadores e prefeitos que migraram recentemente. Mas também não podemos perder a essência do Novo de ser essa plataforma que dê conforto para quem é de fora, né, quem é da iniciativa privada, e venha para o setor público atuar como um político, né, porque não existe a forma de você fazer o bem na escala maior através da política, e não existe política sem grupo, e você precisa ter um grupo grande. Não podemos ser um partido sectário, né, com uma pauta única. Não, nós temos que ter mais tolerância. Existem diferentes posicionamentos ali na margem do liberalismo que nós precisamos conseguir conversar entre si, porque no fim do dia, nós do campo da direita liberal, nós concordamos em 90, 95% das pautas, e é isso que importa, né? Então nós queremos que o Novo seja isso, é para isso que foi desenhado, aprovamos, né? Fomos eleitos agora para mais de 4 anos justamente para fazer essa mudança de paradigma e de filosofia em termos de crescimento do partido, para que a gente seja essa grande referência da direita liberal aí no médio e longo prazo no Brasil.
Nós conversamos ao vivo com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Paulo Eduardo Martins pergunta. Presidente, boa noite. Parabenizo você pela condução do Novo e quero ver se você consegue me esclarecer algumas dúvidas. Assim, eu conheço a história do Partido Novo, sempre louvei a iniciativa de constituir esse partido. Depois a direção anterior teve algumas condutas absolutamente incompreensíveis, inclusive a mim pessoalmente. Até João Moedo do nada uma vez publicou um artigo me agredindo. Eu não entendi aquilo, mas enfim, não é sobre isso. Eu quero dizer sobre como o senhor enxerga agora e como será a conduta do partido na relação com outras forças políticas existentes. O Novo chegou para apresentar uma novidade, evidentemente, renovação de quadros, uma proposta de gestão, até um tanto tecnocrática no primeiro momento, mas teve uma bancada muito qualificada, com 8 deputados nessa legislatura, todos muito meus amigos me chamavam seu nono elemento aqui, então a gente trabalhava muito próximo, mas aí eu falo por mim, não por eles, tá? Me parecia que o partido via os mandatários como um problema para o partido. Eles não conseguiam fazer da sua liderança uma referência para constituir novas lideranças, tá? As suas bases tinham muita dificuldade em lidar com a burocracia do partido, que se constituía como uma força para evitar que os mandatários tivessem mais força dentro do partido. Me parecia isso um movimento um tanto autofágico. Eu quero entender como você enxerga isso, como vai ser o futuro do Partido Novo em relação a isso, qual será a rigidez do partido para lidar, por exemplo, com coligações ou aceitar gente que tem histórico em outros partidos. Como é que vai ser isso? O Partido Novo vai manter aquela pegada anterior e foi apenas uma troca de figura, ou há um amadurecimento materializado na sua presidência? Não, boa noite, Paulo. Prazer falar com você também. E é isso mesmo, acho que você usou a palavra certa, é um amadurecimento. Nós já mudamos um pouco essa filosofia para aceitar e trazer pessoas de outros partidos, né? Como eu falei, o próprio Girão talvez seja o exemplo mais emblemático recente. Com relação à conduta, né, da separação da gestão partidária da gestão pública, que é um princípio de governança do Novo, que de fato funciona, nós entendemos que funciona, talvez a condução tenha sido equivocada, né, de colocar ali uma muralha da China separando os dois, e o que é muito ruim. Inclusive, eu fiz questão de pessoalmente convidar para fazer parte do novo Diretório Nacional, que agora compõe, junto comigo, e vai compor ao longo dos próximos 4 anos. Tinha que assinar lá, que você estava tão... 2 ex-mandatários, que é o Thiago Mitro, que foi seu colega a fazer deputado federal na última legislatura, e o Fábio Osterman, do Rio Grande do Sul, que foi deputado estadual. Justamente para que eles tragam essa experiência de quem tem mandato. Eu, particularmente, nunca tive mandato, nunca fui mandato eleito, sempre fiz minha carreira como dirigente, mas para que eles tragam essa experiência, para que não cometer os mesmos erros de conduta, né, de relacionamento com os mandatários que talvez tivessem no passado. E ele já mudou completamente, temos canal sei qual é o problema dos caras, entendeu? Você que é de esquerda, entendeu? É recalcado. A lógica de governo do partido, né? Muitos dos nossos mandatários também eu entrei pro concurso, você entrou na cota. Que nós possamos continuar com esse modelo de vista e na imensa maioria do partido é o correto, né? Porque é um mecanismo que, só para explicar, quem é dirigente, fala isso passando que não está já falando para ele. Não pode ter um mandato, não pode ser um deputado, não pode ser um senador, ele entrou na cota. Mas dessa forma evita-se o que ele risco pensa de mim, não? de usar o partido em benefício próprio, ou criar um castelinho, ou se criarem caciques. Então, o diretório tem a função de ajudar a fiscalizar, mas ele é desvinculado do setor público, né, da atividade política pública. Então é um modelo de governança que nós entendemos que no longo prazo ele funciona, só que ele precisava desse amadurecimento. Acho que esse amadurecimento já aconteceu, o partido está em outro nível de coesão, que eu não havia visto até então, e eu tenho certeza absoluta que com a experiência desses 2 mandatários, e também de 2 pessoas que foram candidatas, né, 2 meninas foram candidatas, a Ana Carolina Esponza, pelo Rio, siga e a Maria Avenida Governador Roberto Silveira, em direção a Macaé, durante 16 quilômetros. É um diretor nacional muito mais heterogêneo, muito mais eclético, né, com diferentes experiências, que vai contribuir muito para essa nova gestão e vai certamente colocar o partido em outro patamar. 6 meses, né? Quem pergunta agora é Augusto Nunes.
Boa noite, Eduardo. Prazer falar com você. Você precisou usar ou você descobriu isso lá na Marinha? Como é que foi? Foi na Marinha que estavam precisando fazer lá a assinatura. Ao contrário do que É a mesma coisa que a mesma coisa. Aí falaram esse negócio da assinatura do GovBR, que tinha assinatura no GovBR. Pode sim, eu acho ser o que tem validade, né? Não precisa ir no cartório para reconhecer firma, nada disso. É verdade. Assina um documento ali tem validade. Inúteis, como por exemplo o não uso de verbas. Fazer com as crianças aí, precisar fazer uma procuração. Partidário, né? O eleitoral. Tem que ensinar eles, né? O novo não usava. Oi? Esse dinheiro não voltava para os pagadores. Os impostos, né, que financiam tudo, era distribuído entre outros partidos. Isso acabou, essas práticas já foram abolidas, porque não vejo nada demais, né? Porque o novo combate a existência desse tipo de fundo, isso basta. Enquanto ele existir, não adianta nada não usar, porque os outros partidos vão usar. Boa noite, Augusto. Um prazer falar com você também. Esse artigo, inclusive, dos eleitores à procura de um partido, seu artigo é excepcional, inclusive. E, na verdade, eu entendo que sim, e faz um pouco parte desse amadurecimento que o Paulo falou. Ele até havia comentado a respeito das coligações, e sim, o Novo já havia um certo dogma de que o Novo não fazia coligação, que, na verdade, o Estatuto sempre permitiu que fizesse. Inclusive, na eleição do Romeu Zema, agora em 2022, nós fizemos uma boa coligação com partidos que eram da base do governo, vencemos no primeiro turno e hoje temos uma Assembleia que antigamente, uma base de governo que era de 1/3, agora é 2/3 da Assembleia, que vai permitir aí grandes avanços estruturais que a gente não tinha, né? Então foi óbvio que teve discussão dentro do partido, mas isso se amadureceu e agora já é uma questão pacificada. O uso dos recursos provenientes do fundo partidário, né? Mais especificamente agora que nós aprovamos, que é os rendimentos do fundo partidário, o Novo acumulou ao longo dos últimos 6 anos cerca de 105 milhões de reais que nós nunca usamos do fundo partidário. Hoje só de rendimentos dá em torno de 1 milhão e pouco, mais o que nós temos de arrecadação privada, que varia em torno de 350 a 400 mil reais. E só esse rendimento, faturamento mensal, coloca o Novo num patamar de partido médio em termos de estrutura financeira, né? Ou seja, nós temos condições plenas aí de crescer e ocupar um espaço que está aí chamando, né, por um partido com as nossas características. Além disso, havia-se também uma regra do Novo que só podia participar do partido se fosse filiado em pagante, né? Nós criamos uma regra que aquelas pessoas que não declaram imposto de renda, se você é isento de declaração de imposto de renda, você também é isento da pagação do pagamento do engarrafamento do partido, ou seja, a gente abriu espaço para as classes sociais, inclusive também os mais jovens, né, que era uma demanda dos mais jovens para participar do Novo. Então, várias mudanças que foram feitas aí em razão desse amadurecimento, que diria que coloca o partido num quadro mais pragmático, né, numa situação mais pragmática, sem perder os nossos valores e a nossa essência, como o senhor bem disse, né, Augusto, nós vamos continuar sendo contra o fundo partidário e o fundo eleitoral. Só que desde 2011, quando o partido foi fundado, as regras eleitorais de distribuição e repasses de recursos públicos para partidos políticos assim mudou completamente, né? Não existia o fundo eleitoral lá em 2011, o fundo partidário era uma fração do que é hoje, era possível o financiamento por empresas, isso foi proibido logo em seguida. Hoje até tem limites, né, do que um doador pode doar para um partido político, ou seja, o próprio sistema foi impossibilitando o nosso modelo de financiamento. E aí houve uma reflexão, até para quem gosta de sociologia, do próprio Max Weber aqui dentro do partido, né? A ética da responsabilidade, a ética da convicção. Se nós abraçássemos pela ética da convicção e dizemos, não, nós somos contra, não vamos usar, pode ser que o partido teria uma vida curta, talvez 1 mais 2 anos, e tivesse que fechar e a gente tivesse que devolver todo esse dinheiro para os outros partidos. Mas tem a ética da responsabilidade, que é justamente isso que nós falamos aqui. Existe um mar de brasileiros à espera de um partido político que eles possam confiar, que tenham valores e princípios claros e que representem uma direita liberal. E é por causa dessas pessoas que nós decidimos fazer essas mudanças para justamente o Novo poder crescer. Mudamos para poder crescer e para crescer e mudar o Brasil. Nós
nós conversamos ao vivo com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Eduardo, parabéns aí pela reeleição, mais 4 anos à frente do partido. Um bom trabalho, um ótimo final de semana. Muito obrigado, um ótimo feriado e fico sempre à disposição. E agora, 18h41, o assunto é justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou hoje o pedido de liberdade para Anderson Torres. A defesa contestou, no habeas corpus apresentado na última quarta-feira, a decisão de Alexandre de Moraes, que negou o pedido de liberdade de Torres na semana passada. Barroso argumentou que a legislação do Supremo não permite o uso de habeas corpus contra a decisão de outro integrante da Corte. Em nota, a defesa de Torres afirmou que respeita a decisão, mas que diante da piora significativa do quadro clínico do ex-ministro, vai apresentar recurso no prazo legal. Também hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Anderson Torres entregar as senhas de celular e e-mail fornecidas pelo ex-ministro. A decisão destaca que nenhuma das senhas fornecidas na semana passada estava correta. Ana Paula Henkel, a gente já ouviu alguns juristas aqui, advogados, como o doutor Ives Gandra Martins, até a nossa comentarista aqui, Fabi Barroso, questionando, né, os critérios que estão sendo utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para manutenção da prisão preventiva de Anderson Torres, preso há mais de 100 dias em Brasília. Tanta coisa, né, pra gente falar sobre esse assunto, e ao mesmo tempo parece que estamos naquele filme, O Feitiço do Tempo, né, da marmota, que a gente acorda e é a mesma coisa, vai dormir e acorda e é a mesma coisa. É impressionante. O Barroso aqui, né, segundo o que você disse, argumentou que a legislação do Supremo não permite o uso de habeas corpus contra a decisão de outro integrante da Corte. No fim da estrada, mas esperaí, a direita, legislação do via Supremo marginal. não permite Depois, uma no fim da infinidade estrada, de coisas que via estão direita. acontecendo. Né? A legislação do Supremo, a Constituição, diz que o indulto presidencial é sagrado. Assinou. E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal vai julgar agora o indulto presidencial concedido pelo presidente Bolsonaro ao ex-deputado Completa pra mim, por favor.